Oi, gente, olha só, bom dia. Então, hoje, dia 17, terça-feira, nós vamos iniciar nossa aula de matemática com o módulo 3. Vamos seguindo lá para a página 105, continuando o nosso assunto sobre gráficos, ok? Então, vamos lá. Aqui diz o seguinte, olha só. O gráfico de barras horizontais a seguir apresenta a quantidade de gols marcados por algumas seleções na Copa do Mundo de Futebol de 2014. Então, título do gráfico: quantidade de gols marcados por algumas seleções na Copa do Mundo de Futebol em 2014. Aqui temos seleção da Alemanha, Holanda, Colômbia, Brasil e França. E desse lado, a quantidade de gols de cada seleção, ok? Então, vamos aqui, olha só. Das seleções citadas no gráfico, qual marcou a maior quantidade de gols? Olha só, vocês estão vendo aqui que essas barras aqui estão na horizontais, ou seja, estão deitadinhas assim. Se ele perguntou a maior quantidade de gols, vamos ver aqui, a maior quantidade foi 18. Qual foi o país? Alemanha, né? Então, a resposta aqui é a seleção da Alemanha. E qual foi a seleção no gráfico que tem a menor quantidade de gols? Então, a menor quantidade de gols é a da França. Coloca aqui França. B. Quantos gols foram marcados pela seleção da Alemanha? Nós já vimos aqui 18. Da Colômbia, 12. Do Brasil, 11. E da Holanda, 15. Ok? Então, ficou 18, 12, 11 e 15. A seleção de que país marcou um gol a menos do que a seleção do Brasil? Pronto. A seleção do Brasil foram 11 gols. E quem tem um a menos é a França. Então, a resposta aqui da C é França. A seleção da França. E aqui diz, quantos gols as 5 seleções marcaram ao todo? Gente, o que você vai fazer? Olha só, quando diz ao todo, as 5 seleções, você vai somar todos os resultados de todas as seleções. Vai somar tudo e vai dar aqui o total de 66 gols. Como foi que ele fez aqui, ó? Você pode fazer dessa maneira aqui também, tá? Olha só. Você pode somar de 2, somou 2 primeiro, depois mais 3 seleções, depois mais 2 e deu o resultado aqui, olha só. Primeiro, 18 mais 15, que foi Alemanha e Holanda. O resultado, olha só, é esse. Depois ele somou a Colômbia com o Brasil e a França, que deu esse mesmo resultado, e somou os dois aqui no final. Olha, e o resultado foi isso aqui, 66, ok? Então, gente, continuando aqui na página 106, vamos agora com a questão número 3. Observe no quadro o tempo gasto em minutos por alguns alunos para irem de casa até a escola. Adélia, 42 minutos, Jonas, 48, Mara, 26 minutos, Cláudia, 34 e Caio, 12 minutos. Então, questão A. De acordo com essas informações do quadro, complete o gráfico e, para isso, pinte cada coluna de uma cor e preencha a legenda com a cor e o nome do aluno correspondente. Então, vamos lá. Esse é o título do gráfico, tempo gasto em minutos por alguns alunos para irem de casa até a escola. Então, vemos aqui, olha só. Seguindo aqui, nós temos o tempo de cada aluno. Primeiro vem a legenda. A Adélia, tá? Que é a primeira, leva 42 minutos. Então, põe aqui, olha, de vermelho a Adélia, a Mara de amarelo, tá? O Jonas de azul, Cláudia de verde
e Caio de marrom. Primeiro você faz uma legenda de cores, tá? E aqui você vem, olha, a Adélia aqui não é vermelho? Então, a Adélia aqui, olha, barra vermelha que vai até o 42, que ela leva 42 minutos, ok? Temos, então, logo em seguida de amarelo, Amara. Amarelo, Amara, que leva 26 minutos, olha só. Em seguida, temos de azul o Jonas, que leva 48 minutos. Olha só a tabela aqui. Vão olhando a tabela para poder construir o gráfico. Logo depois vem de verde a Cláudia. A Cláudia leva 34 minutos. Olha aqui na tabela. É verde a barrinha da Cláudia. E por último, o Caio de marrom, que ele leva 12 minutos, ok? Então, vocês construíram aí o gráfico juntamente com a legenda, tá? B, agora você vai escrever o nome dos alunos cujo tempo gasto nesse trajeto é maior do que meia hora. Maior do que meia hora, nós temos aqui, meia hora tem 30 minutos. Então, quem é maior do que 30 aqui? A Adélia, o Jonas e a Cláudia. Olha só, Cláudia, Jonas e Adélia. Tem mais de 30 minutos. Quem tem aqui maior do que 40 minutos e menor do que uma hora? Uma hora tem 60 minutos. Então, se for maior que 40 e menor que uma hora, é aqui. Vamos lá. Maior que 40 minutos, nós temos a Adélia e o Jonas. Somente eles dois, Adélia e Jonas. E aqui, no quadrinho verde, nós temos maior do que 10 minutos e menor do que meia hora. Meia hora tem 30 minutos. Então, tem que ser maior que 10 e menor que 30. Nós temos aqui a Mara e o Caio. Mara e Caio, ok? Gente, então, continuando aqui na página 107, olha só. Quarta questão. Leia as informações a respeito da preferência esportiva dos alunos do professor Márcio. Basquetebol recebeu mais votos do que o futebol. Futebol recebeu 18 votos. Natação recebeu menos votos do que o basquetebol. E voleibol recebeu 6 votos a menos do que o futebol. Então, vamos lá, olha só. A. De acordo com as informações, complete o gráfico e determine a quantidade de alunos que preferem determinado esporte. Então, vocês estão vendo aqui. Esporte preferido dos alunos do professor Márcio. Temos aqui a quantidade de votos e aqui desse lado, olha, os tipos, né? A preferência esportiva dos alunos, tá? Os esportes preferidos. Você vai colocar aqui, já tem o futebol, tá? E aqui a gente vai calcular os outros, olha só. Aqui diz, o único que já tem os dados corretos é o futebol. Diz que basquetebol recebeu mais votos do que o futebol, ok? Então, ele é um pouco maior, o basquetebol, do que o futebol, tá? Se nós temos aqui dois maiores, o 19 e o 50. Então, vamos lá. Futebol, ele está dizendo aqui que recebeu 18 votos, ok? Já está aqui. Natação recebeu menos votos do que o basquete, tá? Ok, já sei que natação tem menos votos do que o basquete. Voleibol recebeu 6 votos a menos do que o futebol. Então, se o futebol recebeu 18 votos e o vôlei recebeu 18 a menos, então vamos ver. Futebol 18, voleibol 6 votos a menos. Vamos lá? 8 menos 6, 2 e 1 continua 1. 12 votos tem o voleibol. Então, olha só. Esse é o voleibol. Essa barrinha aqui de 12 é voleibol. Então, escreva aqui voleibol, ok? Temos mais algumas dicas, né?
Natação recebeu menos votos do que o basquete. Natação, eu ainda não sei. Se diz que natação recebeu menos do que basquete, e eu já tenho aqui futebol e voleibol, então esse aqui de 19 votos é natação, ok? E o último é o basquetebol. Tudo isso só fazendo um cálculo para a gente poder, olha só, observar as informações e chegar a essas dicas aqui. Então ficou futebol, voleibol, natação e basquetebol, certo? Então temos aqui, olha, quantos alunos no basquete? 50, pôs 50 aqui. Futebol, nós já tínhamos 18 alunos. Voleibol, 12 alunos. E natação, 19 alunos, ok? B, qual é o esporte preferido dos alunos? Qual foi o esporte mais votado? Basquetebol. Quantos votos ele recebeu? 50 votos, certo? E C, quantos alunos participaram da pesquisa? Bom, para saber quantos alunos participaram da pesquisa, você vai ter que somar todos os votos, ok? Então, vamos fazer aqui um cálculo. Aqui do lado, olha. 50 do basquete, né? 19 da natação. 12 do voleibol e 18 do futebol. Vamos lá? Ok. Olha só, 0 mais 9 continua 9. 9 com mais 2, 11. 11 com mais 8, 19. Põe o 9, vai 1. 1 mais 5, 6. Com mais 1, 7. Com mais 1, 8. Com mais 1, 9. Total de 99 alunos. 99 alunos participaram da pesquisa. Então, gente, continuando agora na página 108, vamos com a questão 5. Diz o seguinte: observe na imagem a temperatura máxima prevista em algumas capitais brasileiras para o dia 9 de agosto de 2019. Então, temperatura máxima prevista em algumas capitais brasileiras, 9 de agosto de 2019. Ok? Temos então aqui, olha, para Fortaleza, temperatura de 30 graus, para Curitiba, de menos de 20, né? São Paulo, 20 e Porto Alegre, menos de 15, tá certo? Então, olha só, essa fonte está disponível num site, nesse site aqui na internet. Então, em qual das capitais brasileiras a temperatura máxima prevista foi de 18 graus? Olha só, vamos ver aqui, né? Nós temos marcado aqui menos 10, 0, 10, 20. Mas temos que ver aqui, olha, quem é que o termômetro aqui chega próximo de 20, né? Mais de 10, mais de 15, porque 15 ficaria aqui. Chegando próximo de 20, que seria, no caso, 18, Curitiba. Então, aqui, Curitiba, tá? 13 graus. Vamos aqui ver com 13 graus. 13 graus. Olha, é um pouco mais de 10. Aqui, 13 graus, Porto Alegre. Então, escreva aqui Porto Alegre. Na questão B, para qual das capitais brasileiras apresentadas a temperatura máxima prevista foi maior? Então, quem está medindo aqui uma temperatura maior é Fortaleza, 30 graus, certo? Então, aqui é Fortaleza. A temperatura máxima prevista para São Paulo foi quantos graus Celsius maior do que a temperatura máxima prevista para Curitiba? Bom, Curitiba, a gente está vendo aqui que foi de 18, né? Então, vamos ver aqui São Paulo. Foi um pouco mais. Nós temos aqui um tracinho depois do 20. Então, aqui São Paulo foi 21. Para saber quanto a mais, a gente vai fazer 21 menos 18.
para saber quanto São Paulo está um pouco mais, está passando quantos graus a mais do que Curitiba. Então, vamos lá. Aqui, vocês já sabem, o 1 é menor do que o 8. Não posso tirar 8 de 1. Então, eu vou pedir ajuda à dezena e vou chamar o 1 de 11. E 11 menos 18 dá 3. Toda vez que eu pedir ajuda à dezena, eu corto o 1 do vizinho, tá? Então, aqui tem 2, eu fico com 1. E 1 menos 1 dá 0. Então, quantos graus a mais? 3 graus a mais. A temperatura máxima prevista para São Paulo foi 3 graus maior do que a temperatura máxima prevista para Curitiba, ok? Gente, encerramos aqui a nossa aula de hoje, tá? De matemática, e até a próxima. Tchau, tchau.